Boa noite, pessoal. Então, esse é meu primeiro vídeo com conteúdo. E nesse vídeo eu quero provar para vocês o que eu tô falando há algum tempo. Que a gente tá num momento histórico, talvez ímpar, de você adquirir o seu primeiro ativo ou aportar em ações que você já tem na sua carteira. Então, assim, eu publiquei no feed um gráfico muito interessante, retirado de um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo. Esse gráfico, ele mostra 200 anos de estudo comparativo de rendimentos de algumas classes de ativo. Quais são essas classes de ativo? São elas dólar, ouro, tesouro, renda fixa e, por final, ações. Nesses 200 anos, vocês imaginam quantas crises e recessões a gente teve? E sabe quem venceu o rendimento? São elas as queridinhas ações. Então, assim, uma ação adquirida com um bom fundamento para longo prazo, ela vai com certeza superar em rendimento as demais classes dos ativos. Então, assim, aquele pessoal que na pandemia, desesperadamente, começaram a vender os ativos no prejuízo, alguns fundos quebraram, algumas pessoas quebraram, estão hoje chorando. Porque eles não identificaram o ciclo da crise. Toda crise passa. Claro, a gente não sabe dimensionar certinho quando que cada crise vai passar. Porém, a gente tem alguns indícios que a gente fala que são alguns dados econômicos, que é o termômetro da economia. Quais dados são esses? Então, a gente tem o PIB, nós temos o IPCA, que é a inflação, e nós temos a taxa de juros, que é a Selic. E o Brasil, ele tá com os dados econômicos muito positivos. Na segunda-feira, a gente teve o Boletim Focus. E nele, a gente teve o quê? O PIB acima do esperado em 2023. Nós tivemos aqui a inflação abaixo do esperado e a taxa de juros abaixo do esperado. O que isso mostra pra gente? Que a gente está caminhando para a recuperação da crise. Então, é o termômetro da economia. Quem que mede todo esse termômetro da economia? É a lei da demanda e da oferta. Então, assim, quando o pessoal começa a enxergar isso, eles começam a migrar da renda fixa para a renda variável. Então, é muito importante que vocês vejam esse vídeo e vejam as oportunidades que a gente ainda tem. Embora esses 2 meses algumas ações já valorizaram, tem muita água para rolar ainda. Quando que vai realmente começar a ter uma fúria de liquidez, as ações valorizarem mais? Quando a taxa Selic começar a diminuir. E a gente está com alguns dados positivos no Brasil. Então a esperança que a taxa Selic diminua nos próximos meses é muito alta. Então não espere as ações chegarem no topo para poder comprar. Então eu vou mostrar para vocês no gráfico, não é recomendação, eu quero mostrar só em que fase do ciclo a gente está e como que cada crise tem sua fase e como que a gente está caminhando para a melhoria e para o final da crise, certo? Então me acompanhe nos gráficos e espero que vocês compreendam. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar no gráfico para vocês, né, quais que são as fases das crises. Então vamos começar aqui com o Ibov. O que é o Ibov? O Ibov é o indicador de desempenho das ações mais negociadas na B3, como se fosse uma média das ações mais negociadas, certo? Então, assim, o que eu posso observar aqui? Em 2008, a gente teve a crise da subprime. Em 2015, a gente teve uma recessão. E em 2020, a gente teve a pandemia. Aqui embaixo é o tempo, aqui é a cotação, certo? O que a gente observou na crise subprime? Então, aquele desespero que eu falei para vocês, que o pessoal vendeu loucamente, muita gente quebrou, acontece aqui. Eles não sabem nem o que está acontecendo na crise. Então, aqui muitos bancos faliram nos Estados Unidos e começou aquela cadeia de falência, né? Todo mundo desesperado. Aí, o que aconteceu? O pessoal começou o quê? A diminuir a taxa Selic. Quando a gente diminui a taxa Selic, a gente tem muito dinheiro no comércio. Então o pessoal desesperadamente começa a comprar, mercadorias, começam a viajar. Então a gente aquece a economia, porém
a inflação começa o quê? A subir. Quando a gente encontra em uma inflação muito alta, a gente tem que diminuir essa inflação. E como que a gente faz isso? Aumentando a taxa de juros. Por quê? Se a gente aumenta a taxa de juros, o pessoal vai começar a pegar menos empréstimo, não vai conseguir pagar. Então a gente tira o dinheiro da economia para a gente tentar equilibrar aquele termômetro que eu falei, da lei da demanda e da oferta. Aí o pessoal começa o quê? A migrar para a renda fixa. Por quê? Na renda fixa, eles se sentem mais, sentem que tem um menor risco, certo? Quando começa a migrar para a renda fixa, as ações o quê? Começam a desvalorizar. Aqui nós tivemos uma outra recessãozinha que eu falei para vocês, que ela já vinha acontecendo. Por isso que não foi uma coisa com deságio tão grande. Só que vocês veem que teve uma recuperaçãozinha em V, certo? Com certeza aqui começou aquele termômetro da economia a melhorar. A taxa de inflação deve ter melhorado, né? O PIB deve ter melhorado. E com certeza a taxa Selic começou a diminuir. E quem enxergou aqui começou o quê? A aportar novamente em ações. Então saíram da renda fixa e foram para a renda variável. Chegamos à pandemia. Mas vocês viram o quanto valorizou em 4 anos? Imagina quem descobriu aqui o final da crise, né? Só que assim, o termômetro da economia ele mostra. Aí teve muita gente que esperou e entrou lá no topo, né? Então você imagina quem for aportando em ações um pouquinho aqui, aporta um pouquinho aqui, aporta um pouquinho aqui. Quanto de rendimento a gente teve? Aí veio a pandemia, aquela confusão, pessoal vendendo igual louco, fundos quebrando, muita gente também quebrando. E as ações o quê? Olha o deságio que a gente teve. Então, chegou no patamar de 4 anos, gente. Olha para vocês verem. Então, as ações começaram a cair muito. E aí, o governo começou o quê? A diminuir a taxa Selic. Então, lembra, diminuiu a taxa Selic, o pessoal da renda fixa migra para a renda variável. Então, começou a ter dinheiro no comércio. Só que assim, com muita gente comprando, então muita gente gastando, a lei da oferta e da demanda. O que acontece? A inflação vai lá em cima. Então, a inflação chegou a ficar muito alta, o que o governo faz? Tira o dinheiro também do comércio. Como? Aumentando a taxa Selic, que são os juros. Então, o pessoal tem dificuldade de pegar empréstimo. Então, ele sempre está tentando equilibrar, né, esse termômetro da economia. Então, quando a gente começou a aumentar a taxa Selic, aí o que aconteceu? O pessoal migrou para a renda fixa novamente, buscando maior proteção. Aí o que aconteceu? As ações entraram em deságio novamente. Porém, vocês podem observar aqui que esses últimos 3 meses aqui, a gente vê uma recuperação. Por que a gente vê essa recuperação? Vocês estão vendo aí os dados positivos, né? Então, a gente tem uma esperança que daqui a alguns meses a taxa Selic começa a diminuir. E os grandes players, o que começam a fazer? Opa, vamos sair da renda fixa, vamos aportar em renda variável. Rendimento maior, mais rápido, melhor. E assim, claro, com aquelas ações com fundamento ou que tem uma renda passiva boa, que a gente fala que é ações com boas dividendos. Então assim, gente, a gente tá nessa fase aqui, que é a mesma dessa aqui que a gente observa. É o que eu falo para vocês. A gente chegou no nível pré-pandemia, olha aqui. Vocês vão esperar chegar até aqui para entrar? Então vamos ver agora no nível das ações. Vamos observar aqui nas aéreas. Olha a Gol. Aqui foi a pandemia, vocês lembram que eu falei para vocês? E aí a gente teve uma recuperação, que é aquele pico do Ibov, lembra? A pandemia, recuperação. Então taxa Selic diminuiu, o pessoal o quê? Começou a comprar ações. Taxa Selic aumentou, o pessoal começou a migrar para a renda fixa. E agora a gente vê na esperança, com os dados econômicos positivos, com o PIB acima do esperado, com a inflação abaixo do esperado e com a esperança de abaixar a taxa Selic, quem bebe água limpa vai ter um maior rendimento. Então, o pessoal, os grandes players já começaram a aportar, certo? Vamos ver aqui em varejo. Varejo, o pessoal está indo um pouco com receio. Vocês veem que a recuperação aqui de Magazine Luiza não foi tão boa. A gente teve aí a crise da Americanas
Então, o pessoal não está muito confiante, por enquanto, certo? Porém, se a gente olhar aqui via varejo, você já vê uma recuperação melhor. Então, observem, crise, né, pandemia, pessoal, olha pra você ver, após a pandemia, o pessoal chegou aqui no topo, e aí a gente teve aumento da taxa Selic, e agora o pessoal começando a aportar um pouco em varejo. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação. Só que olha lojas Renner. Por que eu tô mostrando pra você? Olha pra você ver, Magazine, Via Varejo e lojas Renner. Vocês verem que são no mesmo setor. Porém, algumas têm um fundamento melhor. Por que lojas Renner então recuperou mais? Né? Então ela teve maior valorização, se a gente observar. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Adquirem ações com fundamentos, bons fundamentos. Vamos olhar aqui Cogna. Olha Cogna, gente. Começou também a recuperação. Então, igual eu falei pra vocês vão esperar as ações chegar aqui pra comprar? Não esperem. Então, é o momento ideal de você adquirir ou de você aportar mais. Olha Eduque, gente. Imagina quem pegou aqui. Isso tudo por causa que os dados econômicos estão positivos. Vamos olhar os bancos? Olha Bradesco. Vocês imaginam aqui, ó, o Bradesco. Quanto já valorizou? Vamos comparar com Itube. Bom, Itube já chegou num nível bem maior. Já chegou até mais que o nível de pré-pandemia. Por que disso? Igual eu falei pra vocês. É analisar o fundamento das ações. Então, o pessoal acredita mais no Itube, no Itaú, certo? Olha BRS6, que é Barensul. Olha aqui. Que legal, gente. Então, o pessoal começou a aportar aqui. Só que, igual eu falei pra vocês, ainda tem muita água pra rolar. Isso porque nem começou a taxa Selic cair. Então, tem oportunidade boa ainda. Dá pra entrar? Dá. Olha Sambi. Começou também. Então, gente, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que ainda temos oportunidades. Então, toda crise passa. E quem enxerga primeiro, bebe água limpa. Então, espero que vocês entendam esse ciclo. E que vocês comecem a aportar agora ou adquirir seu primeiro ativo. Obrigada.